Que saudade. Pois é, né, Fabi? Agora nesse confinamento, distância, Pois é. conversar pessoalmente. Sem falar que no final do ano você teve mais no estado do Pará do que no Mato Grosso, né? É, foram 40 dias aí virando neném. Que legal. E como é que tá bebendo? Tudo certo. Que bom. Olha, aqui no meu relógio ainda faltam um pouco mais de 5 minutos. Certo. Eu vi que já está entrando um pessoal aí, já dei um oizinho. O William, ó, nós temos um amigo em comum que eu descobri agora pelo Face, que é o William. Ah, é? E, o William, a gente estudou junto, sabia? No segundo grau aqui em Sorriso. Que legal. E ele me achou no Face por conta da divulgação da live. Ele falou assim: nós temos uma amiga em comum da Mecom, a Rebeca. Eu falei: não, O mundo é pequeno, né, Fabi? o mundo é pequeno. Legal. Legal. Alguém está perguntando ali qual é o tema de hoje, Fabi? Ah, sim, pessoal. O tema de hoje é sobre o provimento 196 deste ano, desse mês, né, para ser mais exato, da OAB, onde a OAB reconhece a atividade do advogado enquanto mediador, conciliador, árbitro, e o que mais é? Mediador, conciliador, árbitro. O nosso foco aqui hoje é trabalhar justamente a questão, falar sobre os mediadores e os conciliadores especificamente, né? Mas o Isso. provimento ele também traz a questão dos árbitros, dos pareceristas, né? E dentre outras atividades também envolvidas aí nessa questão do provimento. Isso aí. Ó, estão pedindo para eu fixar o tema aqui na live, eu não sei como é que faz isso. Fazer o quê? Fixar o tema Ah, tá. aqui na live. Deixa eu ver se eu. A gente tem uns minutinhos, eu vou aproveitar, peraí. Enquanto você vai tentando fixar o tema aí, Fabi, para quem está entrando agora, então, estava perguntando sobre o que é a live de hoje. Uhum. O Conselho Federal da OAB, em 10 de fevereiro de 2020, ele editou um provimento que fala sobre constituindo atividade advocatícia, atuação de conciliadores, né, de advogados, na verdade, que atuam como conciliadores e mediadores nos termos da Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação. Então, para fazer uma introdução, enquanto o pessoal está entrando ainda, Isso. que você me convidou para que eu possa tentar esclarecer alguns pontos desse provimento, eu gostaria muito de dizer que nós, tanto como advogados e também atuando na mediação de conflitos, tanto no âmbito judicial, como já atuamos, e também no âmbito extrajudicial há alguns anos, isso me deixou bastante feliz pelo fato que a gente está começando a compreender que o advogado ele tem essa característica de solucionador de problemas, né? A gente não vê mais o advogado hoje como aquele advogado de peticionar, ir para o balcão e entrar numa disputa, né, com a outra parte, mas sim de tentar unir essas pessoas em busca de soluções, né? Hoje até revisitando ali o código de ética da OAB, Fabiana, sobre essa visão do advogado como solucionador de questões, de trazer outras metodologias para solucionar questões, a gente vê ali no próprio artigo 3º do Código de Ética que ele fala que o advogado ele deve ter consciência de que o direito ele é um meio de mitigar as desigualdades para o encontro de soluções justas
e entender que a lei ela é um instrumento para garantir a igualdade de todos, né? Então, a gente tem ali na legislação um instrumento. Nós temos várias ferramentas para chegar até isso, né? Então, para mim, esse é o grande benefício aí que esse provimento está esclarecendo com algumas questões que estavam bem obscuras, né? Para o pessoal que exercia advocacia e, ao mesmo tempo, atuava como mediador de conflitos, né? Isso. E você acredita, Rebeca, que esse provimento, ele nada mais é do que uma consequência de uma série de movimentação que a mediação e a conciliação têm provocado dentro da advocacia? Sim, Fabi. Nesse mesmo sentido, né? Nós estamos vendo esses movimentos de humanização, esses movimentos pró-autocomposição acontecendo aí em diversas instituições, né? Então, a OAB, ela não faz mais nada do que acolher essas metodologias e estimular com que os advogados, eles prestem esse serviço também, né? Com que eles acolham isso e busquem a mediação antes da judicialização. Então, eu entendo como um grande estímulo, sim, né? Para que a mediação, para que a conciliação sejam propagados, sejam estudados e que vários paradigmas nesse sentido sejam quebrados, né? Legal. Eu quero aproveitar aqui e falar para o pessoal que tá entrando agora na live, o pessoal que já está aí, se tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, se tem alguma opinião, até mesmo uma crítica em relação a esse provimento, para compartilhar aqui com nós, vamos aproveitar esse momento para discutir mais sobre isso, trazer todos os pontos, se ficou alguma coisa que não foi olhada ou bem tratada. É importante esse tipo de bate-papo, né? Sim. Outra ação que a gente percebeu já também nesse sentido, um pouco antes, né? Foi na própria regulamentação aí do curso de Direito, a introdução, né, dessas disciplinas como sendo obrigatórias agora na grade do curso de Direito. Então, a gente percebe que... Você sabe que eu achei que isso ia demorar mais tempo ainda para acontecer, mas no meu ponto de vista tem acontecido de uma forma bem rápida. Eu acho que demorou, Fabi. Eu lembro quando eu iniciei o mestrado em mediação de conflitos e negociação, nós na verdade, nem a lei de mediação ainda tinha sido editada, estava em estudo ainda, né? A lei de mediação ainda também não falava nas alterações aí do novo, já velho, Código de Processo Civil. Então, o estudo ele já vem sendo feito e, na verdade, a mediação sempre existiu, né? Ela demorou demais para justamente ser inserida como disciplina e ser inserida na mentalidade dos advogados que foram acostumados aí a serem muito combativos, né? Muito defensivos. Então, e também a mentalidade das partes, né? Das pessoas, da população em geral. Porque o que se esperava até então era um advogado compatível. Chegava na audiência do advogado, eu queria que o advogado brigasse. Né? A gente via muito isso. Doutor, você não falou nada. Doutor, como é que é? Então, hoje a postura é outra. Hoje a gente busca incentivar o diálogo, a gente busca incentivar a trabalhar de uma outra forma, né? Eu gosto muito de falar, Fabi, que a mediação é o direito customizado. Né? Porque eu coloquei essa frase esses dias na Mecom ali, porque para mim é isso que significa, sabe? É o desenho, é o cuidado, o refinamento com o tratamento das questões que as pessoas estão levando até você. Né? Não é apenas a lei se encaixa nisso, está aqui um copia e cola, e não que seja exatamente isso, mas a padronização dos procedimentos, né? Então, a mediação ela traz esse refinamento, esse cuidado. Então, eu gostei muito dessa frase que brotou ali. Eu vi essa frase aí, uma inspiração divina mesmo, vi uma definição muito, muito boa. Eu vi quando você publicou lá na página da Mecom. Até porque, na prática, a gente tem percebido, né, que
que algumas ações que faziam parte da rotina do advogado, hoje já vem sendo, de certa forma, eu gosto de tomar muito cuidado quando eu falo sobre isso, porque pode haver uma má interpretação, mas de certa forma vem sendo substituída pela tecnologia. Então, justamente isso que você agora falou, já não cabe mais ao advogado simplesmente criar as peças e protocolar no judiciário, né? O advogado precisa oferecer algo a mais para os clientes, até porque os robôs já estão fazendo isso pelos advogados, não é mesmo? Sim, sim. Eu entendo que essas ferramentas que a mediação traz, de descoberta, né, das próprias necessidades e interesses do cliente, ela modifica, tira isso, né, esse rótulo aí. Ela mostra para que viemos, né, e que, embora possa ter toda essa modernização, essa inovação tecnológica, mas que o atendimento dos olhos, o atendimento do sentir o que o cliente te traz, de verdadeiramente buscar solucionar as necessidades dele, atender as necessidades dele, isso só a gente pode fazer no tete a tete, né? Pessoalmente mesmo, né, Fabi? É isso aí. Bom, quando a gente começou a anunciar a live já durante a semana, começaram a vir algumas perguntas já, e eu até reforço aqui, se o pessoal surgiu alguma pergunta, tem alguma dúvida, aproveita agora o momento que a gente está aqui contando com a expert nessa área, a doutora Rebeca Vieira, para contribuir conosco com toda a experiência e conhecimento que ela tem. Então, vamos aproveitar, vamos explorar. E eu já queria fazer assim, uma pergunta. O que muda na vida agora dos advogados a partir desse provimento? Resumindo, né, a própria live, o objetivo da live, para mim o que muda é a ampliação da atividade jurídica mesmo, né, a ampliação da atividade jurídica. Voltando aqui, para quem tem eu vou abrir o provimento aqui, para a gente poder esmiuçar ele, né, e ler para aqueles que não estão ou ainda não tiveram a oportunidade de ler e querem saber exatamente o que diz, né, o provimento do Conselho Federal da OAB. É o provimento 196 de fevereiro agora de 2020, certo? E ele dispõe sobre o reconhecimento da atividade advocatícia decorrente da atuação de advogados como conciliadores e mediadores. E daí tem outras atividades também, que não é o nosso foco aqui, mas que falam sobre arbitragem, os pareceristas, né, o testemunho, o assessoramento das partes na arbitragem. Então, o que o artigo 1º desse provimento ele trouxe? Ele diz, constitui atividade advocatícia para todos os fins a atuação de advogados como conciliadores e mediadores nos termos da Lei 3.140 de 2015. Então, o que isso está dizendo, Fabiana? Vários tribunais de ética do país inteiro, inclusive, tu estava falando ali de Belém, né? Que eu estava lá, praticamente passei o mês de dezembro inteiro por lá, e conversando com o pessoal da OAB, estava vendo muito impasse sobre o exercício da advocacia e quem atuava como mediador de conflitos, né? Então, existia aí uma barreira, digamos, um entendimento de que isso era uma barreira e uma outra atividade sendo exercida e não a advocacia em si, certo? Isso gerava um impedimento, de acordo com o próprio Código de Ética da OAB, no seguinte sentido, a gente tem lá o artigo 5º e o artigo 7º, que ele fala sobre, o artigo 7º especialmente, é vedado o oferecimento de serviços profissionais que impliquem direta ou indiretamente a captação de clientela, né? Então, eles entendiam que o oferecimento da atividade de mediação era uma forma de captar clientes, e também a questão do artigo 5º do Código de Ética
da OAB, que ele fala que o exercício da advocacia ele é incompatível com qualquer outro procedimento de mercantilização. Então, entendia-se, né? Haviam alguns questionamentos de que isso se enquadrava e que então feria o Código de Ética da OAB. Portanto, o advogado ele não poderia estar oferecendo dentro do seu escritório, né? Haveria esse impedimento aí de poder oferecer os serviços de mediação de conflitos, né? Então, aí começou a surgir vários questionamentos, começou uma busca de se interpretar exatamente o que é essa mediação de conflitos. Será que ela fere a atividade advocatícia? Será que ela é tão distante assim, que não se enquadra como uma atividade advocatícia também? E foi nesse sentido, Fabiana, que a gente vê esse provimento chegando com um caráter declaratório interpretativo, né, da legislação que estava em vigor aí. Então, não está se sobrepondo sobre a legislação, por óbvio, até porque não teria nem cabimento um provimento se sobrepor uma legislação, mas ele está interpretando algumas questões e resolvendo vários impasses que foram surgindo aí no Código de Ética da OAB em relação à atividade de advocacia e à atividade do mediador de conflitos, né? Ótimo, entendi. Eu vi que teve uma pergunta também no Instagram da MECOM, de alguém perguntando, então isso significa que agora, para ser mediador e conciliador, precisa ser advogado? Eu vi essa pergunta lá, até convidei as pessoas para que participassem da live, porque em inbox veio muitas perguntas nesse sentido, Fabiana. Porque nós capacitamos muitos mediadores, já que não são formados em direito, né? Não são advogados. Então, vários me perguntaram, nossa, Rebeca, e agora, né? O que vai acontecer? Não tem nada disso, nada disso. Eu sempre digo, todos os profissionais são muito bem-vindos para atuarem como mediador de conflitos. Até mesmo porque o conflito, ele acontece em todos os campos, ele acontece em todas as searas, em todas as atividades profissionais, qual seja que eu esteja desempenhando. Então, é muito importante que existam esses mediadores, que são os grandes solucionadores, os grandes ajudantes aí para despertar soluções criativas no meio em que eles estão, né? Não existe uma coisa que eu sempre digo e que reiteradamente a gente recebe perguntas. As pessoas talvez vinculam muito a mediação de conflitos à mediação judicial, né? Ou seja, só se pensa em mediador de conflitos se for um mediador judicial, só se pensava o mediador de conflitos, a mediação dentro, né, dos tribunais, dentro dos CEJUs, que são centros judiciários aí de solução de conflitos, e não é nada disso. A mediação, ela acontece, ela borbulha fora dessas instituições. E o grande objetivo aí da lei de mediação, de toda essa propagação das políticas autocompositivas, é levar para o meio extrajudicial. Isso tudo tem que acontecer, essas soluções de conflitos precisam acontecer aqui fora. E deixar para o judiciário cuidar apenas do que é necessário chegar ao judiciário. Né, Fabiana? Uma analogia que eu sempre gosto de fazer é que nós, advogados, nós somos como condutores de um veículo, sabe? Quando o cliente chega no seu escritório, ele vai se sentar como se estivesse sentando ali no banco do passageiro. Quem vai conduzir esse veículo somos nós, advogados. Então, se eu conduzir na via do judiciário, que por tantos anos já foi ali percorrida por muitos advogados, o que eu vou encontrar? Uma via congestionada. Eu vou encontrar o quê? Uma via que já não tem mais... Eu estou preso, eu estou limitado ali. Então, o que eu preciso, o que o meu cliente quer? Ele quer a questão resolvida. Ele não quer... né? Então, a partir do momento que eu consigo fazer com que ele também olhe e descubra qual que é o meu verdadeiro interesse, quais são as minhas verdadeiras necessidades que não estão sendo atendidas, que me fazem buscar o advogado, que me fazem buscar a solução para esse conflito. Porque e o advogado, para mim, tem essa função, sabe? Porque senão ele vai chegar, a gente recebe um cliente posicionado, quero entrar com uma ação contra o fulano.
eu quero resolver dessa forma. E ele mesmo não tem tempo de experimentar isso dentro dele, verificar o que é isso mesmo que eu quero. Então, o advogado, ele oferece agora uma outra via, uma via menos congestionada, uma via onde eu posso traçar o meu tempo, onde eu traço o meu trajeto, né? Então, é esse outro caminho fora do judiciário que também se amplia agora para o advogado poder fazer, poder trabalhar com liberdade, com segurança dentro do seu advocacia também. Isso. Eu vi que chegou uma pergunta aqui da Lu Venâncio. Então, para fazer uma mediação extrajudicial, não precisa o escritório ter uma câmara de mediação? Não precisa, não precisa, né? O que acontece? A gente estimula muito com que os advogados busquem parcerias com as câmaras privadas de mediação. Por quê? Em que pese esse provimento ele esteja trazendo a oportunidade do advogado poder levar a mediação para dentro do seu escritório e realizar a mediação ali, muitos escritórios, é uma série de cuidados, sabe, Fabiana? O primeiro cuidado que eu já penso, assim, logo de cara, é o cuidado com a própria estrutura física, né? A mediação exige esse preparo físico, né? Esse preparo de ambiente, que a gente chama. Muitos escritórios, eles não têm como oferecer isso. Eles não têm suporte para poder oferecer essas condições adequadas para recebimento desse cliente em mediação de conflitos. Percebe? O que eu acho interessante, isso é uma visão minha, é o quê? Que esse advogado, então, ele faça parcerias, ele ofereça, assim, ele pode colocar, né, que nós temos aqui, nós primamos pela mediação de conflitos como um procedimento inicial dos processos aqui no nosso escritório, e nós temos uma parceria com uma câmara privada de mediação que vai oferecer esse serviço para nós, né? Eu acho isso interessante, por quê? Porque a câmara, ela oferece a estrutura adequada, né, digamos assim, que não é mole de montar, né? Então, a gente vê várias câmaras de mediação atuando, o quanto foi investido nisso também, o quanto foi investido também na capacitação dos mediadores. Então, um outro ponto, além da questão da estrutura física, talvez o escritório não consiga oferecer adequadamente, um outro ponto é a própria capacitação. A lei, o Código de Processo Civil, ele fala o quê? Que é preciso a capacitação, eu preciso ser capacitado em mediação de... Eu preciso entender do procedimento, né? Não é eu ir no achismo, eu vou no que eu acho que deve ser feito para conciliar as partes, né? E não é nada disso. É preciso técnica, é preciso estudo. Então, por que eu continuo recomendando as câmaras privadas de mediação? Porque elas estão aí já com mediadores especialistas em vários campos, né? Eu posso entender, eu atuo muito na área de regularização fundiária e também na parte de família, né? Que foi o inicial, aí a parte de família foi o grande boom da mediação, né? Há anos atrás, ali quando eu comecei há 8 anos, assim, há 6 anos atrás. Então, o que acontece? A Câmara ela vai te oferecer esses mediadores especialistas em determinadas áreas. Coisa que para eu começar, para quem começa do zero hoje a oferecer esse trabalho, será que isso é viável? Né? Será que eu tenho a quantidade de advogados disponíveis no meu escritório? Uma vez que é muito importante lembrar, eu estou falando aqui um monte de coisa, Fabiana, eu não atropelo uma questão e outra, tá? É muito importante lembrar que tanto o Código de Processo Civil quanto a lei de mediação, ela fala do impedimento. A partir do momento que eu atuei como mediador, em algum caso, eu fico impedido de representar, assessorar ou patrocinar aquela parte pelo prazo de 1 ano. Então, será que eu tenho mão de obra humana nesse escritório de advocacia para poder oferecer esse trabalho de mediação? Né? Então, não é só colocar uma plaquinha lá e acrescentar a mediação dentro das atividades advocatícias agora, mas ter uma responsabilidade sobre isso, um entendimento sobre
o que é mediação de conflitos e como que deve se proceder esse atendimento para ele acontecer de uma forma adequada e responsável. Isso, então a gente já entra numa outra pergunta aqui. No caso de um advogado atuar como mediador ou conciliador de uma parte, pode essa parte estar sendo representada por outro colega, por um sócio, outro advogado do mesmo escritório? Não, Fabiana. O que eu entendo disso? O mesmo impedimento que está ali no artigo 172 do CPC e no artigo 6º da lei de mediação, né? Que ele fala que atuando como mediador, ou seja, eu como advogado de uma sociedade de advogados, o que significa isso? Que eles são meus parceiros, que nós atuamos conjuntamente, né? Dentro de um mesmo grupo. Então, eu entendo que esse impedimento ele também se dá para a própria sociedade. Porque senão a gente está falando, daí sim, eu entendo que a gente está caindo lá na vedação do Código de Ética quando fala de captação de cliente e quando a gente fala de uma conduta ética em geral, né, Fabiana? Tá. Você falou no artigo 172 do CPC e no artigo 6º do Código de Ética? A lei de mediação. Da lei de mediação. Tá. Da lei de mediação. Que o 172 ele fala do impedimento do conciliador e do mediador pelo prazo de 1 ano, né, contado no caso do término da última audiência, né, para eles atuarem então com assessoramento, representação ou o patrocínio de qualquer das partes que tiveram aí na mediação de conflitos. Isso, a gente já aproveita também com essa sua fala para responder um questionamento que chegou aqui no privado do perfil Concilia Brasil, perguntando como é que fica, quais as vantagens e desvantagens para o mediador agora, então, com a formação toda que é exigida, né, na legislação, após esse provimento. Então, você, na verdade, já respondeu, mas se você quiser reforçar isso, a gente percebe uma grande oportunidade agora para quem é mediador, para as câmaras de mediação, oferecer essa parceria, né, para os escritórios. Sim. Com relação ao advogado que atuava como mediador de conflitos, a gente comentou aqui então, né, eu entendo que isso amplia aí o seu rol de atividades, com todos aqueles cuidados que a gente falou aqui na live, né? Quem às vezes entrou agora pode estar assistindo a live salva depois, para a gente não ficar tão repetitivo para quem já estava. E eu acredito também que para outras profissões, Fabiana, isso também não é nenhum motivo de preocupação, digamos assim. Eu acho bem pelo contrário, porque ampliando as atividades do escritório, essa atividade advocatícia agora que pode ter dentro do escritório, é necessário a gente trazer mediadores também, é necessário a gente ir em busca de mediadores, porque eu trago uma experiência no meu escritório, por exemplo, sabe? Embora, como advogada mesmo, já há alguns anos que eu venho mandando tudo para mediação de conflitos, tudo que é possível, sabe? Poucos processos ficaram daqueles que realmente tem que tramitar. Mas, como eu atuo ainda dentro do escritório, o que nós fazemos lá? Se existe alguma questão de regularização fundiária, por exemplo, qual é o mediador, que profissional que eu procuro? Alguém possivelmente que tenha essa formação, você entende? Nós temos aqui engenheiros florestais que estão formados, engenheiro ambiental, que estão formados em mediação de conflitos, agrônomos, porque hoje quando a gente fala de agronegócio, a linguagem que se fala na mediação de conflitos, a linguagem, a pessoa com quem eu preciso, né, falar, o que eu preciso atingir ali, se esses profissionais se capacitam em mediação de conflitos, o trato é outro, percebe? Ele entende essa linguagem. Então, alguém que se formou, às vezes, que é pedagogo, né, e trabalhar essa didática de mediação de conflitos dentro da mediação escolar, olha que fantástico que é isso. Talvez eu, como advogada, não tenho esse cuidado, esse refinamento
que esse pedagogo tem no lidar com essas crianças, entende? Porque eu tenho a técnica, mas ali a linguagem que é acrescentada através da formação do pedagogo é muito importante. Então, isso abre os olhos também, eu creio, para que outras profissões, para que outras áreas do conhecimento também entrem, né, e busquem saber como que a mediação de conflitos pode ser benéfica dentro do seu segmento, né? E, Fabiana, uma coisa que eu gostaria de comentar contigo aqui, com as pessoas que estão assistindo a nossa live, é que o provimento, ele é de fevereiro, né? Ele é recente. Então, você percebe em todos, vou falar todos, porque tudo que eu pesquisei eu só achei isso, tá? Pode ser que alguém aí entrou mais no meio do provimento. Mas todos os sites que publicaram falando do provimento apenas copiaram e colaram ele, né? Eles não interpretavam o que o provimento tem que interpretar. Então, né? Então, aqui a gente está colocando o que é a nossa experiência, o que é a minha visão, atuando aí alguns anos com a mediação de conflitos e também como instrutora, que fui de mediação judicial e de mediação privada agora, né? Então é isso. Eu espero que a gente possa ir atendendo as perguntas que vão chegando e muito do que eu estou trazendo aqui é da experiência do que a gente viu acontecer, né, na cidades aí do Brasil afora. Uma coisa que eu queria comentar também, Fabiana, sobre a questão que o provimento esclareceu. Eu lembro quando eu estava em Belém ano passado, e uma advogada comentou que o registro, a inscrição no registro da ordem de uma bacharel tinha sido negado pelo fato dela ter declarado que ela exercia a função de mediadora, por considerar incompatível a atividade. Então, esse provimento já cai por terra, né? Qualquer alegação de incompatibilidade da atividade, né? Que legal! Nossa, muito rica essa informação mesmo. Obrigada. A Lu Venâncio falou aqui de novo que ela é mediadora judicial, ela já tem um escritório, então acredito que ela também seja advogada e que já tem toda a estrutura para a mediação. Assim eu posso fazer? Sim, sim. Com o cuidado, aquele cuidado que o CPC fala, que a lei de mediação fala sobre, e que o Código de Ética da OAB também fala, né? Então, muito cuidado com a questão da captação de clientes, de que esses clientes que chegam até a mediação de conflitos, eles não podem ser atendidos, né, assessorados, representados pelo escritório. Então, existe um impedimento legal, existe um impedimento ético nesse sentido. São esses cuidados, né? Então, se ela tem essa formação, se sente apta no atendimento e no oferecimento da mediação de conflitos, é aí o provimento para esclarecer a possibilidade, né? Uhum. E é possível. Perfeito. Ok, obrigada. A Kátia Simone Cunha comentou aqui: sou mediadora certificada pelo ICFML e com formação em ODR aqui em Pernambuco. Ainda não consegui ganhar dinheiro com a mediação, a não ser dando cursos de formação. Kátia, eu não sei há quanto tempo você é formada e vem atuando e tudo mais, mas a gente tem até dentro do nosso cronograma aqui de lives, nós temos a intenção de falar um pouco sobre o mercado de mediação e conciliação privada, das câmaras privadas também. Nós vamos anunciar aqui e a gente pode trocar mais ideias em relação a isso. Mas tem muitas outras coisas por trás disso, de ganhar dinheiro com essa ou aquela profissão, essa ou aquela atividade, que a gente pretende falar também sobre isso na live. Tá? Mas se isso é o seu propósito, se essa é a sua missão de vida, se é isso que você faz com amor, você continua firme e vamos conversar mais sobre isso, viu? Uhum. Sou mediadora há 10 anos. Eu vi alguém comentando aqui antes sobre que também tinha pesquisado sobre o provimento, aqui a Marcela, né?
também não tinha encontrado opiniões, Marcela, foi bem o meu caso, assim, em fevereiro, quando foi publicado, eu falei, gente, né, e aí? Tentei encontrar as razões, o parecer, a discussão, né, que fundamentava o provimento, mas também não tive acesso, talvez alguém que tenha participado como relator, o advogado lá, possa também, eu acredito que devam se manifestar nesse sentido, mas isso é com base nas experiências que a gente tem passado aí, essas informações que eu estou trazendo para vocês, elas estão dentro aí, né, de acordo com o que o provimento quis interpretar. Eu vejo que algumas pessoas estão colocando, Fabiana, sobre justamente trabalho pro bono, sou mediadora da OAB, mas é tudo pro bono, a dificuldade de ser remunerado nessa área, né, na parte da mediação extrajudicial. E não vou furar a live da Fabiana, que vai ter daqui a alguns dias, mas eu vou falar para vocês que eu também tive a mesma dificuldade, né, quando eu comecei a fazer mediação de conflitos. Então, eu me recordo, Fabiana, inclusive, quando eu acho que isso deve fazer uns 6 ou 7 anos, numa reunião dentro da OAB, quando eu falava da mediação de conflitos, eu lembro que um advogado virou para mim e falou assim, doutora, isso é muito bonito para você fazer um estágio ali gratuito na vara de família, né? Então, assim, eu entendi como um menosprezo da atividade, como esse é um trabalho relevante, mas em nenhum momento isso me afetou. Eu gosto apenas de citar para mostrar o quanto que ele estava errado, que hoje, na palestra, ele participa das palestras ali falando dos benefícios da mediação de conflitos, né? E com relação a recebimento de honorários, eu entendo, Fabi, que a gente tem que entender pegar o fio da meada aí. Eu até topo participar também dentro dessa live para contar um pouquinho, para não fugir muito do tema de hoje, sobre como que foi acontecendo esse processo de até poder receber e hoje só trabalhar com mediação de conflitos. Como eu disse inicialmente, eu tenho sim um escritório de advocacia para alguns casos que realmente não são possíveis, né, serem tratados a mediação de conflitos, mas como que aconteceu o trabalho como mediadora fora? E uma das experiências que é legal contar nessa live também foi agora, eu não sei se tem alguém participando que é do estado do Pará. Eu estive recentemente agora junto com o Ministério Público do estado do Pará, em Belém, e eu fiz para eles uma capacitação em mediação de conflitos fundiários e agrários. Na verdade, tratamento, nós falamos em Câmara de Tratamento de Conflitos, né? Fundiários e agrários. Que é uma área que eu já vinha trabalhando em Mato Grosso, que tem pouco conflito de terra, né, Fabiana? Pouquinho? Pouco. Então, com técnicas de mediação de conflitos aplicadas a esse tratamento dos conflitos fundiários e agrários, né? Então, a gente pode falar como que foi essa entrada no mercado, como que esses contratos foram fechados. Eu vi que alguém tinha me mandado uma pergunta falando sobre a questão dos honorários, né? Quanto que eu cobro? Eu até fiz uma anotação aqui, porque essa pergunta tinha vindo já. Eu vou cobrar agora dentro do meu escritório para poder atuar com a mediação. Não existe nenhuma tabela que fixe, que determine um mínimo, um máximo das horas, né, ou do atendimento de mediação de conflitos. Eu acredito que eu gosto muito de usar o que diz o artigo 36 do Estatuto da OAB, Fabiana. Justamente a gente precisa observar como mediadores a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões que eu vou trabalhar, né? Então, qual que é o tempo necessário para trabalhar? E também, o que acontece? A gente tem que se lembrar, como advogado, que nós vamos estar impedidos de assessorar aquelas partes. Esse é um outro requisito também que deve ser observado quando nós formos fixar esse valor de honorário,
né? Então, isso tudo está de um bom senso dentro daquilo que... o quanto eu quero ganhar também, né, Fabiana? Sempre a gente fala quanto você cobra, quanto que o fulano lá cobra. Se pergunte primeiro quanto você quer ganhar, sabe? E foi uma das coisas que eu comecei a fazer. Quanto eu quero ganhar por isso? O quanto que eu estudei por isso? O quanto isso vai implicar de trabalho, né? Daí acrescendo esses outros aí que eu coloquei antes ali. Mas eu sempre viro para mim e me pergunto, porque as pessoas, pelo menos, eu posso falar uma experiência minha, que eu falava, nossa, eu tinha dó, eu tinha dificuldade demais de cobrar. Muita dificuldade. Não sei se vocês que estão assistindo são assim. Ainda mais nós que trabalhamos anos pro bono, anos de graça, né? Fazendo mediação judicial de graça, fazendo mediação dentro de algumas instituições de graça. Eu acho que isso deve acontecer sim, porque é isso que trouxe a nossa experiência, é isso que formou quem somos como mediadores, mas é hora de buscar agora especialidades em como ganhar dinheiro, como oferecer meu trabalho, como ganhar dinheiro com isso, o quanto eu quero ganhar, né? Quanto eu quero ganhar. E fica para a próxima live. É muito interessante esse tema, porque o advogado, o mediador, o conciliador não pode deixar de lembrar que ele é um empreendedor. Muitas vezes ele é também um empresário, ele tem um CNPJ, e tem um monte de questões aí que precisam ser consideradas também na hora de formar o seu preço, né? É bem, bem interessante. Tem uma pergunta da Lilis Ribeiro. Um advogado pode ter uma sala em uma câmara privada? Aí vai depender do que a câmara privada combinar contigo, né? Você pode atuar como mediador, sim, em uma câmara privada. Eu atuo como mediadora em algumas câmaras privadas no país, né? Então, quando eles buscam determinadas especialidades, eles buscam profissionais, né, que têm essa característica, que atendam essa demanda da Câmara. Então, eu sou convidada a ir até lá e atender aquele cliente que é da Câmara Privada. Então, se eu for ter uma sala, digamos assim, né, de atendimento lá, você cumprindo todo... É difícil a gente falar aqui por cima, né? Mas observando todo o que diz a lei de mediação com relação a oferecimento da mediação, quantos mediadores devem ter a Câmara, como que eu faço essa escolha de mediadores, né? Que não vai ser direcionado a mim, né? Observando, então, esses requisitos da lei de mediação, não vejo nenhum impedimento disso, né? Eu não sei se talvez a pergunta da Lilis foi em relação a uma sala, não sei, se tiver respondido, ok, mas uma sala enquanto advogada dentro de uma câmara de mediação. Não, tá, deixa eu entender. O inverso, por exemplo, o cuidado, obrigada pela pergunta, porque isso surgiu muito, né? Como dúvida nos cursos, principalmente. Eu entendo que aí sim há vedação ética, porque aí pode ser entendido como captação de clientes, você entende? A partir do momento que saiu, as partes não conciliaram, as partes não mediaram, tem aqui um advogado. Aí eu vejo total impedimento ético como captação de clientela, né? Agora, se esse advogado para de esclarecimento jurídico, que o mediador, inclusive, não pode dar, mesmo que dê o conhecimento, aí eu não vejo impedimento. Agora, esse cuidado tem que ter para que a gente não caia lá no Estatuto da OAB, quando ele fala sobre a questão do impedimento das atividades, né, e da captação de clientela. Então, que é o artigo 7º do Estatuto da OAB. Isso. Foi o que eu... Oferecer o serviço profissional em um local, né, específico de mediação de conflitos, de uma câmara, né, de uma empresa diferente, não é a sua. Isso. Deixa eu fazer bom, tem mais uma pergunta aqui da Kátia Simone Cunha. Como você faz para oferecer o seu trabalho em acordo com o Código de Ética?
Uhum. A gente pode... Existe um código de ética que regula a conduta do advogado, né, para captação e oferecimento aí dos seus serviços. Isso. Não existe um código de ética que regula a atuação do mediador na oferta dos seus serviços e tudo mais. Então, eu estou entendendo que a pergunta dela é em relação ao código de ética do advogado. Eu acho que pode ser que ela esteja fazendo essa pergunta para mim, né? Como que eu faço como mediadora para não ferir, né, isso? Normalmente a gente vai comentar isso na próxima live, né? Mas uma das coisas que eu busquei fazer quando eu comecei a mediar foi o quê? Conversar com escritórios de advocacia e falar falando o que era, explicando todo o beabá da mediação, entende? Quais são os benefícios, por que levar o cliente à mediação, pedindo para que eles, caso quisessem experimentar o procedimento, quisessem oferecer para os clientes antes de judicializar, que eles poderiam estar buscando a mediação de conflitos. Então, e eu como mediadora estava ali à disposição. E, claro, sempre atendendo, gente, aquela questão, o que traz a lei de mediação. A gente pode debater isso de uma forma bem mais específica, porque está falando genericamente e bater em alguns pontos. Mas, observando que o cliente não é direcionado para mim, percebe? É direcionado para vários mediadores que têm especialidades e eles escolhem em comum acordo qual é o mediador do meu processo. Né? Então, tem vários outros quesitos de impedimento do mediador de conflitos meu na atuação, mas uma das coisas que eu fui falando era isso. Né? O que é mediação? Fui propagando o Instituto e falando. Estou à disposição de vocês também. Né? Isso, legal. Tem uma pergunta também, acho que você até comentou um pouquinho antes, quando você falava do CPC e tudo mais. Como é que fica a previsão do parágrafo 5º do artigo 167 do CPC, que fala: os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do CAPT, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenham suas funções. Uhum. É importante a gente entender que o provimento ele não afeta essa questão da mediação judicial, né? Então, ele não se sobrepõe ao que a lei prevê com relação à mediação judicial ali. Então, continuamos, sim, impedidos. Inclusive, teve várias discussões nos FONAMECs a respeito dessa questão, né, do juízo em que o advogado atua, sobretudo nas cidades pequenas, né, no interior do Brasil, onde havia uma vara. O advogado, normalmente, é aquele que buscou fazer a capacitação em mediação inicialmente e atuava dentro da vara. Então, o que a previsão com relação à mediação judicial de impedimento, ela continua válida, a gente deve continuar observando ela assim. Ok. Eu até estava assistindo uma live da doutora Fernanda Tartucci, Uhum. e ela mencionava mesmo a respeito disso. Antes do CPC ser formatado da maneira como ficou, inclusive, ela diz que esse parágrafo dizia, ao invés de juízo, ele falava em comarca, né? O que trazia ainda Ampliava mais. Isso, bom, acho então correspondido. A Lilis pergunta também: os advogados podem ser usuários de uma câmara privada como forma de agilizar? Deixa eu só entender que cortou um pouquinho aqui. Os usuários? Os advogados podem ser usuários de uma câmara privada como forma de agilizar? Devem Agilizar? agilizar. Agilizar. O que eu comentei, eu acho que inicialmente na live, o que eu recomendaria para advogados que sejam parceiros das câmaras, né, que procurem uma câmara da sua confiança, que ofereça serviços especializados em mediação de conflitos e encaminhem, né, busquem oferecer isso para o cliente, estimular o cliente
em técnicas de autocomposição, estimular ele a conciliação, estimular ele a mediação e, por que não, né, levá-lo então em uma câmara. Lá ele vai ter toda o espaço, digamos assim, para que ele possa fazer a opção pelo mediador de conflitos, para que ele possa se sentir seguro, né, no ambiente neutro, outra parte que vai chegar também ali. Essa é uma questão também, Fabiana, que eu continuo estimulando as parcerias com câmaras privadas, porque a outra parte, quando recebe um convite também, ela se sente segura em estar em um ambiente neutro, né? Em estar em um ambiente em que não é meu advogado, não é seu advogado, estamos num ambiente, não é um escritório de advocacia, é um ambiente neutro, onde a questão lei, ela está aqui um pouco de lado, né? E eu preciso olhar para nós como seres humanos, como podemos solucionar o que estamos vivendo, né? Então, eu gosto muito das câmaras porque elas trazem esse ambiente de desjudicialização, entende? Enquanto ainda o advogado carrega esse peso de que só soluciona dentro do judiciário. A Câmara, ela traz isso com mais leveza. Pelo menos é o meu entendimento, sabe? Ela é aberta com um espaço mais leve de diálogo, né? A pessoa já chega ali num espírito diferenciado, numa recepção diferenciada. Isso faz muito sentido para a mediação de conflitos, né? Para a condução da mediação de conflitos aí. Isso, legal. É muito importante e esse ambiente, ele interfere sobremaneira numa conciliação, numa negociação, é claro essa influência, essa interferência, né? Do mesmo, agora compartilhando um pouco da nossa experiência prática aqui, da mesma maneira que a gente percebe uma insegurança das partes quando vem para uma mediação, para uma conciliação desacompanhada de advogados, nós, mediadores e conciliadores, percebemos o quanto elas têm uma necessidade de ter alguém aí do lado assegurando, validando as propostas que são feitas, analisando junto com elas se é a melhor, né, é o melhor acordo a ser feito. A gente percebe também quando há essa tentativa de uma negociação ou de um acordo dentro de um escritório de advocacia ou dentro do Poder Judiciário, por exemplo, que é um ambiente mais tenso, é mais pesado o clima. Então, as partes não têm chance de se aproximarem, de relaxarem, de conversar mais à vontade sobre isso, de fazer algum ajuste na proposta, elas ficam num ping-pong, né? Num ping-pong, porque ainda não foi quebrado aquele clima de litigância ali dentro. Afinal de contas, eu estou dentro do judiciário, ou eu estou dentro de um escritório do meu advogado, do seu advogado, ou de um escritório de advocacia. Né? E daqui a um pouco a gente pode deixar essa conversa e ir para o judiciário resolver isso, então. O importante só uma observação, é a gente compreender que se eu estiver em um escritório de advocacia que esteja oferecendo um serviço de mediação de conflitos, então esteja trabalhando com mediação, que ele não é visto, então, como o advogado de nenhuma das partes, né? Nesse sentido, ele é um ambiente neutro, mas o que a gente diz do judiciário que o advogado carrega, que pode ser que interfira na visão das partes quanto em que ambiente estou, né? Então, essa observação aí, né? Embora o mediador tenha toda uma técnica de recebimento, uma técnica de rapport, mas o ambiente ali, ele interfere demais. Ok. A gente já vai indo para o final da live. Eu não vi se ficou alguma pergunta aqui sem ser respondida. Acho que não. Tentei pegar tudo aqui. Então, eu gostaria, assim... Tem uma pergunta, Fabiana. Qual sim. a especialidade dentro da mediação que está tendo mais demanda? É isso? Isso. O que você diz aí do seu lado?
Aqui são as questões de contratos, né? Aqui na minha realidade, aqui em Sorriso, no Mato Grosso, bastante demanda trabalhista também, questões de inadimplência, descumprimento de contratos mesmo, né? E de família sempre, né? E é o meu xodó esse tema, assim, né? É o que eu mais gosto de atuar. Ele exige muito mais dos profissionais que estão atuando, né? Eu costumo falar dos mediadores, porque a gente sempre tenta, quando é caso de família, contar com outras especialidades aí na condução dessa mediação, né? Às vezes a gente precisa de psicólogos, a gente precisa de assistentes sociais, né? Para fazer uma parceria aí para desenvolver um bom trabalho. Mas são esses. O que eu tenho percebido aqui está me chamando bastante atenção essa questão trabalhista, viu? Do ano passado para cá, bastante mesmo. Deixa eu fazer uma observação aqui que entrou uma amiga minha, a Renata Maris. Bem-vinda, Renata. Obrigada Ah, que legal. live. Nós estamos falando sobre o provimento da OAB. A Renata é top. Nós vamos buscar a Renata para fazer uma live com a gente um dia desses aí. Isso. Deixa eu achar. Como que é o perfil dela, Rebeca? Remaris. Ah, vi aqui. Kátia, você colocou ali, você que fez a pergunta, né, que a gente está respondendo, quais as especialidades? Caiu! O Instagram desligou na nossa cara, hein? Será que é a internet? Tá todo mundo em casa? Né? É o tempo da nossa live, nós estamos conversando muito. Você estava respondendo aí para. Deixa eu achar o nome dela aqui. Para Kátia. Cadê? Agora eu perco as perguntas. Ela estava perguntando das especialidades, né? Qual é a especialidade que está tendo mais demanda, né? Isso. É a que você respondeu. Ok. Então, assim, eu queria te perguntar agora, Rê, qual você acredita ser, ou qual deveria ser agora, o próximo passo da advocacia, principalmente da advocacia e também do judiciário, em direção a essa cultura do não litígio e da autocomposição aqui no Brasil? Qual deveria ser o próximo passo? Eu penso em duas vertentes, sabe, Fabiana? A vertente da mediação judicial e outra, a vertente da mediação extrajudicial. Com relação à mediação judicial, eu vejo o que eu vim percebendo ao longo desses anos que eu fui oferecendo, né, fazendo a capacitação como instrutora de mediação judicial há alguns anos, que houve uma preocupação muito grande dos tribunais em capacitar mediador, inclusive quando iniciou essas capacitações, não era exigido que esse mediador judicial ele tivesse formação em nível superior, muito menos 2 anos de formação. Então, muitos estudantes, né, participaram dessas formações de mediação judicial inicialmente. Houve uma preocupação excessiva em capacitação e pouca preocupação, no meu entendimento, com relação a como que isso vai funcionar nas varas. Tá? Então, o que eu percebo é o quê? Uma leva de mediadores judiciais formados, mas que não estão atuando dentro das varas onde eles deveriam estar, sabe? Onde eles são absolutamente necessários. Então, o artigo 334 do Código de Processo Civil, ele fala sobre a questão da mediação de conflitos, né, que as demandas de direito disponível transacionável, elas precisam passar pela mediação de conflitos, mas isso não acontece, não é por falta de mediador nas comarcas, na maioria das comarcas, mas sim por falta de isso é o meu entendimento, por falta de uma organização mesmo, de como que vai ser esse procedimento dentro das varas. O mediador, isso eu falo a um nível geral,
Tá? Pode ser que algum tribunal esteja trabalhando de uma forma mais organizada, mas, em geral, o que na minha conversa com os instrutores, na minha conversa com os mediadores formados aí pelo Brasil inteiro, é isso. Ou seja, não existe essa organização de atuação dentro das varas para recepção dos processos do artigo 334. Não existe, eles não estão atuando. Eles estão atuando dentro dos CEJUSCs, que são Centros Judiciários de Mediação de Conflitos, e a maioria deles de forma ainda não remunerada. Então, existiu sim muito blá 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 com relação a honorários, a qual seria o valor do mediador judicial. Vários estados, né, já têm posições sobre isso. A questão é o quê? Isso não está acontecendo. Tem algum mediador judicial aqui que esteja nos assistindo, que está recebendo honorários com relação às mediações judiciais realizadas no âmbito do judiciário? Eu não conheço. Eu não conheço. Tá? Então, isso foi desestimulando os mediadores. Isso foi desestimulando, por quê? Porque eu fiz horas de formação, normalmente são de 60 a 80 horas de estágios supervisionados que a gente precisa fazer, né? Que os mediadores precisaram fazer, para chegar no final e ter uma lei, às vezes, que existe falando da remuneração, mas que não se sabe nem de que forma que vai ser pago. Teve juiz que na própria despacho inicial mandou recolher a título de custas judiciais. Eu vi isso acontecer. Eu vi juiz, pessoas que chegavam na audiência e falavam: e aí, como é que a gente remunera vocês? Vamos fazer um depósito direto na conta do judiciário por guia? Como que faz isso? Então, isso não foi regulamentado. Esse procedimento ele não existe. Então, não adianta a gente ter uma leva de pessoas formadas se isso não acontece na realidade. Então, o de quem é mediador de conflitos, de quem atua na mediação de conflitos, não está sendo olhado na minha visão, sabe? Então, núcleos de mediação de conflitos que desenvolvem mediação de conflitos precisam se atentar para isso também. Não é só olhar, a mediação já diz isso, não é um olhar para mim como judiciário, porque eu preciso do seu serviço, porque eu preciso cumprir a legislação que agora me obriga a colocar mediação de conflitos. Não. Eu preciso olhar para esses profissionais que eu formei e como que eu posso incluí-los como servidores. Né? Como que eu posso incluí-los? Vamos, se seja por concurso público, como já tem essa previsão que pode acontecer por concurso público, por processo seletivo, então vamos mexer. Né? E o outro viés que eu vejo é o quê? É a mediação extrajudicial, então. Nós percebemos o que hoje os advogados que estão se formando, sim, eles estão tendo, muitas faculdades já incluíram, né, a mediação como matéria obrigatória da grade curricular das faculdades. Acontece que a gente percebe, eu fui sentindo, isso é uma experiência minha, eu gostaria de ouvir também quem está aí, que na ânsia de receber honorários e talvez pouco compreendendo ainda o que são posições, o que são interesses, o que é a busca da mediação de conflitos, acabam por não olhar esse instituto quando eles saem da faculdade. E que tem ação, né? Jogar ações dentro do judiciário, talvez até no afinco na tentativa de recebimento de honorários mais rápido, né? E olhando para a mediação ainda como algo voluntário. Então, essa mentalidade do advogado e esse provimento, eu creio que ele pode trazer, ele pode ser uma chave, uma pequena mudança a partir do momento que eu posso oferecer isso, que se inclui como atividade advocatícia, eu posso olhar para isso agora, né? Eu olho, opa, o que é essa mediação, então? Né? E isso pode gerar esse interesse, então, de pesquisar, de poder aprofundar e olhar para o cliente, para as necessidades do cliente de uma maneira diferente. Isso. A Bárbara até comentou aqui também que ela tem muitos colegas, inclusive revoltados com a mediação.
muitos com grande capacidade de mediação, com certeza. Essa inércia do judiciário tem comprometido a instituição, o Instituto da Mediação. Fabiana, então, assim, por muito tempo, sabe, eu ficava observando isso e não tinha oportunidade, talvez, de falar tão abertamente aquilo que era o meu posicionamento, sabe? Aquilo que era o meu entendimento diante da realidade. Porque me incomoda e me incomodava e me incomoda demais isso, sabe? Naquele viés da mediação extrajudicial que a gente estava falando, então, no meu entendimento, as câmaras privadas, para que o Código de Processo Civil, ele fala da existência e a lei de mediação das câmaras de mediação, né? Justamente porque elas estão ali para dar esse suporte aonde o judiciário não consegue abarcar, não consegue atender. Então, eu também não estou vendo, pelo menos nos tribunais que eu estou andando, eu gostaria de ouvir de alguém que tivesse alguma informação diferente dessa que eu trago, fazendo esse cadastramento. Na verdade, cadastramento já fizeram, mas a demanda de ações para mediadores judiciais dentro das câmaras privadas que podem fazer esses acordos, né, que podem trabalhar essa mediação, eu não vi acontecer. Existe previsão, existem câmaras cadastradas, né, mas não existe demanda enviada para essas câmaras. Então, o que eu acho que deve acontecer, o que não é, no meu entendimento, o que não é caso de justiça gratuita, deve ser direcionado para as câmaras, para os mediadores receberem honorários. O que é caso de justiça gratuita, aqueles mediadores que atendem voluntariamente vão atender voluntariamente, seja ser justo ou seja dentro de uma vara. Né? Olha quantas pessoas que estão em formação que precisam cumprir aqueles estágios para serem certificados. Aquele que já está certificado atende o que não é justiça gratuita. Porque quem não é justiça gratuita tem condições de pagar a hora do mediador que está atuando ali. Esse é o meu posicionamento, sabe? E são coisas que realmente chateiam a gente ver, vê acontecendo e que não estão sendo trabalhadas talvez com o carinho que o mediador de conflitos aprende no curso a lidar com as partes e que não está recebendo carinho, não está sendo recíproco, sabe? Esse é o meu posicionamento. Legal, ótimo. Bom, esse assunto é tema para uma outra live também, porque vai trazendo muita coisa assim, que precisa ser falado, que precisa ser analisado. Também tenho a impressão de que me parece que as coisas foram acontecendo de forma desorganizada. O Código de Processo Civil, que na expressão da doutora Fernanda ontem, ele era todo cheio de remendo. Depois, o novo Código de Processo Civil, quando veio, tem algumas partes neles que também ainda não se conversam, né? A lei de mediação veio, mas era uma coisa que deveria vir como resultado de uma série de outras ações antes, planejadas e previstas, e não aconteceu, e por isso que a gente está aqui cheio de leis que não são nem possíveis de se aplicar, né? Eu falo assim, que muitas vezes a gente não precisa nem ficar tentando reinventar a roda, mas se a gente sair e olhar outros modelos em outros lugares do mundo, tem muita coisa boa que a gente pode só copiar e aperfeiçoar e trazer para o Brasil, dentro da nossa realidade. Inclusive, estou trabalhando no projeto do meu mestrado, trazendo muito essa ideia, esse modelo britânico de solução de conflitos. Acho excelente, excelente. É claro que tem alguns detalhes que a gente precisaria ajustar aqui para a realidade do Brasil, mas, assim, é muito pouca coisa, sabe? Coisinhas assim que a gente poderia simplesmente trazer, copiar e implantar no Brasil. Aí seria a grande revolução na solução de conflitos no nosso país. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, se você quiser fazer mais alguma consideração já para a gente encerrar, aqui a Câmara, Precisamos nos unirmos para ganharmos força junto ao Judiciário, uma unificação. Eu super concordo,
sabe? E uma coisa que eu gostaria de convidar a todos é para que a gente possa verdadeiramente estar juntos nisso, sabe? Eu tive essa experiência tanto como instrutora de mediação judicial, como mediadora judicial. Acabei vindo para a área da mediação privada, que para mim é o grande caminho e a grande necessidade, é onde deve acontecer, onde deve ser fortalecido. E para isso, para se fortalecer, nós precisamos olhar um para o outro como um colega e nos dar as mãos mesmo, sabe? Dar as mãos e a gente, juntos com críticas construtivas, juntos, falando a minha realidade, a tua realidade, e a gente pensar juntos como que a gente pode propor soluções para isso, sabe? Então, a live acaba, mas a gente permanece aqui, cada um em sua casa, né? E a gente tem nossos e-mails, tem o telefone, o Instagram está ali disponível para chamar pelo direct, para a gente se unir e ir dialogando sobre esses passos. E essa semana eu recebi um e-mail para finalizar, então, Fabiana, de uma aluna que está fazendo o mini curso nosso ali, que é gratuito, posso falar, né? 100% online. Pode, por favor, eu ia pedir para dar um recado. Da Mecom Brasil, que está ali disponível para todo mundo que quiser fazer. E ela falou, nossa, Rebeca, muito obrigada, eu vi o quanto eu errei, o quanto que eu podia ter feito melhor. E, na verdade, eu falei para ela, você não errou em nada. Ali é uma experiência que é passada, né, sobre técnicas de mediação, de conflito, técnicas de negociação. E eu falei para ela uma frase que eu li durante o caminho de Santiago de Compostela, que é: caminhante, não há caminho. O caminho se faz ao andar. Então, todos nós que passamos por isso aí, né? Trabalhar voluntariamente por anos, tá dedicado, estudando, sem perder a esperança, né? Estamos todos juntos trilhando esse caminho que, na verdade, não existe. Que ele vai acontecer se a gente trilhar. E se a gente trilhar juntos, ele pode de alcançar aquilo que a gente está buscando como mediadores de conflitos. Então é isso, Fabiana. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa ter esclarecido algumas coisas, algumas dúvidas com relação ao provimento também, né? Já passamos do provimento e fomos para uma outra necessidade que foi surgindo aí, um outro caminho. Obrigado pelo convite e estou à disposição de todos vocês. Obrigada mais uma vez, Rebeca. Vou pedir para o pessoal aí seguir o perfil, que ainda não segue, o perfil da Mecom também, é @Mecom Brasil, né? Sim. Com muita informação, com pessoas assim que eu considero mesmo e dou toda a autoridade no assunto. Não podia ter convidado para nos elucidar sobre esse assunto pessoa melhor do que a doutora Rebeca, que sempre foi nossa parceira mesmo, promovendo cursos. Agora, totalmente digital, né, com os cursos online, a gente também está acompanhando, tem divulgando aqui no perfil da Câmara Midiarte também. Muito obrigada mais uma vez, Rebeca, fica com Deus. Até logo, beijão para vocês. Obrigada por todos aí, viu? Até mais, obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.